Você já teve a sensação de que sua vida poderia ter seguido caminhos completamente diferentes se tivesse tomado uma única decisão distinta? E se, em algum lugar, uma versão de você realmente seguiu por aquele outro caminho? E se, mais do que isso, todas as suas possibilidades já existirem neste exato momento, esperando apenas que você se alinhe a elas? Essa é a base de um dos conceitos mais profundos e intrigantes do Transurfing da realidade, criado por Vadim Zeland. O espaço das variantes. Um campo invisível que contém absolutamente tudo o que foi, é e pode ser. Cada evento, cada pessoa, cada escolha, todos coexistindo como potenciais já prontos, aguardando apenas a sua atenção e vibração para se manifestarem. Mas o que realmente é esse espaço? É apenas uma metáfora espiritual ou existe base científica por trás dessa ideia? Hoje, você vai entender, de forma clara, profunda e sem misticismo, como esse campo de infinitas possibilidades funciona e, principalmente, como você pode aprender a navegar conscientemente por ele. Antes de começarmos, curta este vídeo e se inscreva no canal. Aqui, exploramos temas que unem física, consciência e autoconhecimento para que você entenda, de forma racional e energética, como a realidade responde ao seu estado interior. Agora, respire fundo, porque a partir deste ponto, você vai começar a enxergar a realidade com outros olhos. O que é o espaço das variantes? Segundo Vadim Zeland, o espaço das variantes é uma estrutura energética que contém todas as versões possíveis da realidade. Imagine-o como um gigantesco campo de informação, onde cada linha representa um cenário de vida, uma história alternativa. Cada escolha, cada pensamento e cada emoção o conectam a uma dessas linhas. Em outras palavras, tudo o que pode acontecer já existe. A realidade não é criada do nada. Ela é selecionada a partir desse campo infinito de possibilidades. Para entender melhor, pense em um holograma. Num holograma, cada parte contém a imagem completa, apenas sob um ângulo diferente. Assim também é o universo, um campo de infinitos potenciais, e sua consciência é o projetor que define qual imagem será manifestada. A relação entre consciência e realidade. A física moderna começa a se aproximar desse conceito. No século XX, o físico Erwin Schrödinger propôs que as partículas subatômicas existem em estados múltiplos até serem observadas. Esse princípio, chamado de superposição quântica, indica que a observação, ou seja, a consciência, define qual possibilidade se torna real. Em outras palavras, antes de ser observada, a realidade é apenas um conjunto de probabilidades. Ao observar, você colapsa uma delas em existência. O espaço das variantes é uma extensão filosófica dessa ideia. Ele sugere que sua mente e suas emoções atuam como o observador quântico da própria vida, colapsando uma linha de realidade entre infinitas versões possíveis. Você não cria do nada, você escolhe. A realidade é como um menu infinito, e o seu estado interior é o dedo que aponta qual prato será servido. Como acessamos diferentes variantes? A cada instante, sua consciência está sintonizando uma determinada linha do espaço das variantes. Essa sintonia é determinada por dois fatores principais: seus pensamentos e suas emoções. Zeland explica que cada pensamento é um sinal energético e cada emoção um reforço de frequência. Juntos, eles formam um padrão vibracional que o conecta a um setor correspondente no campo das possibilidades. Por exemplo, quando você vibra medo, sintoniza linhas de realidade em que o medo se manifesta. Quando vibra confiança, acessa linhas em que as circunstâncias fluem com leveza. Isso não é metafórico, é energético. Assim como um rádio não cria música, apenas sintoniza uma estação, você não cria a realidade,
mas sintoniza a versão dela que corresponde ao seu estado interior. A estrutura holográfica da realidade Zeland descreve o espaço das variantes como um campo de informação estático e atemporal. Nele, todas as possibilidades coexistem, passado, presente e futuro, como quadros de um filme que já está pronto. O que chamamos de tempo é apenas o movimento da consciência percorrendo esses quadros em sequência. Ou seja, o futuro não é algo que será criado. Ele já existe como potencial. E ao mudar seu foco e vibração, você altera a linha de tempo que está percorrendo. A neurociência moderna oferece pistas nesse sentido. Pesquisas sobre a percepção temporal mostram que o cérebro humano reconstrói o presente com base em dados do passado e previsões do futuro. Ou seja, o tempo é mais uma interpretação neural do que uma constante física. A implicação é profunda. Mudar sua percepção e seu estado emocional muda literalmente o filme que sua consciência está assistindo. Ou, em termos de transurfing, a variante da realidade que você está vivendo. O papel dos pêndulos no espaço das variantes. Em episódios anteriores, falamos sobre os pêndulos, estruturas energéticas coletivas formadas pelos pensamentos de muitas pessoas. Esses pêndulos também existem dentro do espaço das variantes e têm a capacidade de atrair a sua atenção para linhas específicas de realidade. Quando você se envolve emocionalmente com um pêndulo, seja político, social ou emocional, ele o conecta a variantes vibracionalmente compatíveis com ele. Por exemplo, focar constantemente em notícias negativas faz com que sua consciência se alinhe a setores de realidade onde eventos semelhantes se repetem. Por isso, o transurfing ensina. A energia segue a atenção. O que você observa com emoção se expande e se solidifica em sua experiência. O observador consciente Zeland propõe que o ser humano é mais do que um participante da realidade. É um navegador consciente dentro do espaço das variantes. Isso significa que você pode escolher deliberadamente qual linha de realidade deseja experimentar. Essa escolha não se faz por força ou tentativa de controle, mas por autoconsciência. A cada momento em que você se torna consciente do que pensa, sente e projeta, você ganha poder para ajustar a sua frequência. Ao perceber que um pensamento negativo está o arrastando para uma variante indesejada, você pode deliberadamente mudar a direção do seu foco. É como segurar o leme de um navio que navega entre infinitos mares possíveis. Exercício prático. O salto de linha Zeland sugere um exercício simples para experimentar conscientemente o espaço das variantes. O salto de linha. Funciona assim. 1. Observe uma situação em sua vida que você deseja mudar. 2. Feche os olhos e imagine uma linha paralela onde essa situação já está resolvida. 3. Visualize-se nessa nova versão da realidade. Como você se sente, como age, o que o cerca. 4. Respire profundamente e afirme mentalmente: eu escolho esta linha de vida. 5. Abra os olhos e haja de acordo com essa nova vibração. O segredo não está nas palavras, mas na emoção de escolha consciente. Quando você sente que já está na nova linha, a realidade começa a ajustar-se a esse novo estado. Pesquisas em neuroplasticidade sustentam esse princípio. O cérebro humano é capaz de reconfigurar conexões sinápticas com base em novas intenções e visualizações consistentes. Ou seja, mudar o foco literalmente muda a estrutura mental e, consequentemente, a forma como você percebe e reage à realidade. O mito da criação. Um ponto central do transurfing é a ideia de que o ser humano não cria a realidade. Ele escolhe uma dentre as já existentes. Isso pode parecer paradoxal, mas carrega uma lógica profunda. A criação implicaria gerar algo do nada, enquanto a escolha significa alinhar-se com uma das infinitas possibilidades
já contidas no espaço. E como cada linha de realidade é completa em si mesma, ao sintonizá-la, você passa a experimentá-la integralmente. Zeland usa a metáfora de um filme gravado. O filme inteiro já existe, você apenas escolhe qual cena assistir. A câmera não cria o filme, apenas o revela. Assim também é a consciência. Ela revela, quadro a quadro, o segmento da realidade que corresponde à sua vibração atual. A influência da atenção. A atenção é o ponto de contato entre você e o espaço das variantes. Ela é o raio laser da consciência. Para onde ela aponta, a energia flui. Por isso, a prática do Transurfing enfatiza a observação consciente. Em vez de reagir automaticamente, você aprende a direcionar sua atenção de forma estratégica. Se você mantém o foco em problemas, reforça a linha em que os problemas persistem. Mas, se coloca o foco em soluções, gradualmente se desloca para a variante em que as soluções existem. Isso não é um pensamento positivo ingênuo, é física vibracional aplicada. A realidade não responde ao que você deseja, mas ao que você mantém em foco com emoção. O espaço das variantes e o livre-arbítrio. Uma dúvida comum é: se todas as possibilidades já existem, onde entra o livre-arbítrio? Zeland explica que o livre-arbítrio não está em criar novas linhas, mas em escolher qual delas percorrer. Você não controla o espaço, controla a direção dentro dele. Essa é a essência do Transurfing, a arte de navegar conscientemente entre as infinitas possibilidades do universo. O livre-arbítrio é, portanto, a capacidade de ajustar a vibração, escolher pensamentos, cultivar emoções e alinhar-se ao cenário desejado. Tudo já existe, mas o que você experimenta depende de onde coloca sua consciência. A convergência com a ciência moderna. Pesquisas recentes em física quântica, teoria da informação e neurociência aproximam-se cada vez mais da visão apresentada pelo Transurfing. O físico David Bohm, por exemplo, descreveu o universo como um holograma quântico, onde cada parte contém o todo. Essa estrutura holográfica é uma metáfora quase idêntica ao espaço das variantes. Além disso, a teoria dos multiversos, proposta por Hugh Everett em 1957, sugere que todas as possíveis versões da realidade coexistem, um paralelo direto ao conceito de variantes. Do ponto de vista neurológico, estudos sobre percepção e plasticidade cerebral mostram que a mente humana reconstrói o mundo a partir de interpretações, não de fatos absolutos. Isso significa que a realidade que você percebe é, em grande parte, uma projeção da consciência e, portanto, mutável. A ciência ainda não comprova literalmente o espaço das variantes, mas caminha em direções que o tornam cada vez mais plausível. Navegando entre possibilidades, compreender o espaço das variantes é compreender que você é o piloto da sua própria linha de tempo. Não há destino fixo, apenas infinitas rotas possíveis. E cada pensamento, palavra e emoção é uma pequena correção de curso. A verdadeira maestria está em manter-se consciente, calmo e alinhado com o cenário que deseja viver. Quando isso acontece, as coincidências se multiplicam, as circunstâncias cooperam e o caminho se desenha naturalmente diante de você. Não por mágica, mas porque você finalmente está navegando com o vento do universo, e não contra ele. Conclusão. O espaço das variantes não é uma ideia mística, mas uma forma simbólica de compreender a profundidade da realidade. Tudo o que existe, tudo o que você foi e tudo o que ainda pode ser, coexistem, aqui e agora, em um vasto oceano de possibilidades. A consciência é o leme, a atenção é a bússola e a vibração é o motor. Quando você entende isso, o impossível se torna apenas uma questão de alinhamento.
Se este vídeo ajudou você a compreender melhor como o universo responde à sua vibração, curta e inscreva-se no canal. Sua participação fortalece esta comunidade e ajuda a levar este conhecimento a mais pessoas que buscam despertar para a consciência criadora. No próximo episódio, vamos explorar como lidar com os pêndulos e redirecionar sua energia para o equilíbrio e a liberdade interior. Até mais!